Estamos falando sobre as provas de Abraão. Nós já falamos sobre a prova da emancipação, a prova da necessidade e agora essa aqui é a terceira prova, a prova do crescimento, a extenuante luta pela descendência. E essa luta pela descendência é o resumo de praticamente toda a vida de Abraão e Sarai. Essa normalmente é uma prova extremamente difícil, exatamente porque pode se tornar muito longa. Crescimento costuma ser lento. Eles precisavam de apenas uma coisa: aprender a esperar. Nós sabemos que esperar é doloroso. O principal ponto é que eles não conseguiam ter filhos, porque Sarai era estéril. A esterilidade de Sarai era uma garantia do milagre de Deus, um chamado a depender do sobrenatural dele. O crescimento da igreja demanda uma ética implícita no casamento. A igreja é tida como a noiva de Cristo e esse foi o ponto de prova para eles, onde infelizmente eles fracassaram. O que dá a entender é que Abraão e Sarai queriam tanto um filho que eles estavam dispostos a sacrificar o casamento, a ética, o protocolo divino que demandava fé e pureza, que demandava exclusividade. Estranhamente, Abraão parecia não se importar que Sarai tentasse ter um filho com outro homem. Lá em Gênesis 20, verso 13, eles tinham inclusive um combinado, como nós falamos: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos, dize de mim, é meu irmão. Veja bem, Abraão mente e se acovarda em relação ao seu casamento, ele macula o seu casamento, deixa que Sarai seja levada para o harém de Faraó. Inclusive Deus castigou severamente o reino de Faraó. Abraão, depois de ter deixado que Sarai fosse tomada por Faraó, agora deixa que ela seja novamente tomada por outro rei, Abimeleque, o rei de Gerar. Mesmo Deus já tendo mudado o nome de ambos, isso ocorreu. Havia uma obstinação por crescimento e Deus, da mesma forma, castigou o reino de Abimeleque, tornando inclusive todas as mulheres de Gerar, daquela localidade, estéreis. Em relação a Abimeleque, a Bíblia fala que Deus não deixou que Sarai fosse tocada. Mas na situação de Faraó, nós não sabemos o que pode ter ocorrido. Sarai também parecia não se importar que Abraão tivesse um filho com outra mulher. Veja ali em Gênesis 16, versos 1 e 2, a Bíblia fala assim: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai e deu-a por mulher a Abrão. Veja bem, existem dois tipos de crescimento: o crescimento natural e aquele crescimento que é provocado sobrenaturalmente por Deus. Tem pastor que cresce, até enriquece, mas não experimenta um crescimento sobrenatural, transcendente. Esse é o famoso paradigma do filho estéril, onde o que prevalece não é o jeito humano, mas o jeito divino. A Bíblia explica esse crescimento através de um paradoxo. A Bíblia fala assim: porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, da estéril, do que daquelas que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. É isso que Paulo fala aos Gálatas, ali capítulo 4, versos 27 e 28. Abrão demorou a entender que o verdadeiro crescimento vem de uma intervenção sobrenatural de Deus, o que depende da maneira como respondemos às suas provas. Abrão e Sarai estavam tentando ter filhos de maneira natural e Deus estava conduzindo eles a terem filhos de maneira sobrenatural. É a famosa luta entre a carne e o espírito. Nessa prova, então, nós temos o dilema de como será o crescimento. O que nós estamos gerando? O filho da escrava ou o filho da promessa? Então, a Bíblia fala assim: contudo,
diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Entenda que a descendência da escrava, da egípcia, pode ser enorme de grande, mas será um conflito ambulante. Ismael, como a Bíblia fala, um jumento bravo, um inimigo obstinado e forte contra Israel. Veja o exemplo ali de Babel, não é? Uma motivação corrompida dos líderes. Eles se uniram de tal maneira que seriam imparáveis, um crescimento maligno. Quando a Bíblia fala assim, vinde, edifiquemos para nós, ou seja, egolatria, uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus, arrogância, tornemos célebre o nosso nome, vanglória, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Comodismo. Uma das lições de Babel é essa divisão é menos pior do que crescer errado. Quantos querem um ministério grande? Quantos querem um ministério sobrenaturalmente grande? Todos querem, mas existem as provas. Tem gente que cresce tentando driblar as provas. Está formando uma geração de filhos da escrava. Tem pastor que quando vai receber um membro de outra igreja, tem ética zero, age pior que ímpio e até cresce, mas é filho da escrava. Tem pastor que cresce só falando o que as pessoas querem ouvir, só nega todo o conselho de Deus. Vai ter o filho da escrava. Tem pastor que não corrige o rebanho com medo de ofender as pessoas. A igreja é alimentada apenas de sobremesa. Vai crescer, mas é filho da escrava. Tem pastor que ensina a pessoa a ter relacionamento com Deus, buscar a Deus, fazer escolhas difíceis. Veja bem, Jesus não facilitou. Resumidamente, ele explica, olha, quem não está disposto a renunciar tudo não pode ser o meu discípulo. Então, essa é a prova do crescimento, é uma prova extremamente difícil, exatamente porque pode se tornar muito longa. Todo crescimento que descarta o processo e as provas de Deus pode se tornar potencialmente maléfico. Abrão e Sara estavam carregando a herança da sua descendência. O que acontece com eles? O que acontecesse com eles seria projetado na descendência, nos filhos, nos discípulos, nos resultados futuros. Abraão e Sarai falharam feio nessa prova. Veremos mais aí na frente que essa foi a causa essencial do porquê a sua descendência foi para o Egito e tornou-se escrava por tão longo tempo. Aqui Abraão deixa o primeiro legado negativo sobre a sua descendência. Nessa prova, Abraão não passou. A prova que você não passa, mais cedo ou mais tarde te visita. Ore sobre isso. Deus te abençoe.